Livro de Ruth, capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Somente o versículo 16. Aleluias. Como foi abordado sobre hoje, muito sobre hoje, sobre deserto, sobre dificuldades, sobre provações. E nós vamos dar uma viajada nesse texto bíblico hoje. É um texto muito conhecido pelos irmãos, mas é um texto que é um despertar para a minha e para a sua vida nesta noite, a nós sabermos tomarmos decisões de acordo com a vontade de Deus. Ruth capítulo 1, versículo 16 diz assim: disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me afaste de ti, para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei. Eu, teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Amado, essa história de Ruth e Noemi é uma história muito interessante. Noemi, juntamente com seu esposo, juntamente com seus filhos, criou e Eufrates. Ele estava saindo de Belém com destino à cidade de Moabe. Mas aqui diz a palavra do Senhor que algo que ocorreu no meio dessa família que mudou totalmente a sua trajetória. Porque, primeiro, seu esposo tomou uma decisão fora da vontade de Deus. O seu esposo Elimeleque. E a palavra Elimeleque no grego significa: o Senhor é meu rei e eu sou o seu súdito. Ou seja, eu sou o seu seguidor. Mas este nome tão tremendo, tão atrativo, este nome tão importante, por que levou este homem Elimeleque a tomar uma decisão fora da vontade de Deus, que acabou acarretando a sua própria morte? Por que ele tomou essa decisão? A Bíblia diz que na localidade que esta família, Ruth e Noemi, juntamente com seu esposo e seus filhos, a palavra de Deus diz que estava havendo uma grande fome naquele lugar. E a Bíblia diz que eles começaram a sair daquele lugar com destino à cidade de Moabe, à procura de suprimentos para manter a sua necessidade. Só que como a fome estava muito escassa naquele lugar, como a fome estava muito grande naquele lugar, e este homem chamado Elimeleque, a qual é esposo de Noemi, ele toma uma decisão muito errada, fora da vontade de Deus, fora dos planos divinos de Deus, que acarretou a sua própria morte. A Bíblia diz que esse homem Elimeleque, ele vendeu uma parte da terra que era por herança dele e da sua própria família. E diz mais adiante no versículo, ele diz que quando Noemi e seus filhos chegou naquele lugar, diz que Abimeleque, ele se embriagou, e quando ele chegou, ele tentou esconder de Noemi aquele ato errôneo que ele havia feito. Mas os filhos de Abimeleque sabiam o que tinha acontecido, sabiam o ato que ele haveria praticado. E diz a palavra de Deus que quando Noemi estava ciente do ato de Elimeleque, diz que aqueles povos dos Moabes começou a espancar este homem chamado Elimeleque, e ele acabou se ferindo fortemente, ele se acabou se ferindo muito e acabou morrendo nos braços do seu próprio filho. Mas por quê? Por decisões erradas, por decisões fora da vontade de Deus. O que leva a gente a entender esse texto nesta noite, amados? Nós devemos tomar cuidado com o desespero. Nós devemos tomar cuidado com a ansiedade, porque a ansiedade, o desespero nos eleva a gente a tomar decisões precipitadas. E quando nós tomamos decisões precipitadas dentro do nosso lar, dentro do nosso emprego, ou qualquer localidade que nós estivermos, acabamos acarretando para nós derrotas. Não é à toa que Salmos 46, versículo
10 diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós devemos tomar cuidado com o desespero, com a ansiedade, porque o desespero, a ansiedade, nós acabamos desobedecendo à vontade de Deus. Aleluia. E este ato de Elimeleque acabou acarretando a derrota da sua própria vida e de sua própria família. Mas diz que quando eles começaram a caminhar ali, quando Noemi e Ruth e os seus 2 filhos de Noemi, que quando eles começaram a caminhar ali, que eles chegaram na cidade de Moabe, diz que 10 anos depois do ocorrido da morte de Elimeleque, diz que esses 2 filhos também tomam uma decisão fora da vontade de Deus, fora dos preceitos bíblicos, fora dos padrões bíblicos, fora da vontade do Senhor. E diz que eles começaram a fazer um jogo de azar. A palavra de Deus diz sobre isso. Se você for ler na palavra de Deus, diz que eles tomaram esse tipo de decisão. E eles começaram a fazer esse jogo de azar, e isso acabou acarretando também a própria morte desses 2 filhos de Noemi, porque tomaram decisão fora da vontade de Deus. Tanto Elimeleque quanto esses 2 filhos, Quilion e Eufrates, tomaram essas decisões fora da vontade de Deus, acarretaram para eles derrota. Então é isso que nós devemos tomar um devido cuidado, amados, para não agirmos ansiosamente, porque eu quero dizer algo para você nesta noite. É no momento que você está ansioso, é no momento que você está no desespero, que Satanás entra com seus ardis para fazer que você venda a sua bênção por um prato de lentilha. Lembra o que aconteceu no livro de Gênesis? Jacó e Esaú, né? Que um chegou cansado do seu trabalho, Esaú chegou cansado do seu trabalho, desesperado com fome, e acabou vendendo a sua primogenitura por um prato de lentilha. Por isso nós devemos tomar cuidado com o desespero, para nós não perder as coisas especiais que Deus tem para mim e para a sua vida. Aleluias. Louvado seja o teu santo nome. Então essa atitude dessas 3 pessoas acabou acarretando derrota no meio dos seus familiares. Mas nós vemos também, amados, a misericórdia de Deus sendo demonstrado por Noemi. Aleluias. Nós vemos a misericórdia de Deus ser demonstrada para eles, porque no momento que Noemi estava sozinha, perdeu seu filho, perdeu seus 2 filhos, perdeu seu esposo, e ela se sentiu tão amargurada, mas se sentiu tão triste pelo ocorrido que havia acontecido entre sua família. A Bíblia diz que ela fala para suas noras, Orfa e Ruth, porque elas eram muito novas. Ela estava, vamos dizer assim, na pré-adolescência, ou na adolescência, bem dizer. E diz que Noemi chega para suas duas noras e fala: vai viver a sua vida. Você não tem futuro nenhum ficar comigo. Se você andar comigo nessa situação que eu estou, vocês não vão ter benefício nem futuro nenhum. Então vai viver a sua vida, volte para a sua terra, volte para a sua família, porque a condição que eu estou vivendo hoje não tem mais sentido você ficar comigo. Aleluia. Louvado seja o Santo Nome. Glória a Deus. Mas Ruth, uma mulher amorosa, conhecida como a mulher amorosa da Bíblia, a mulher que se preocupa com a situação do povo, que se preocupa com a situação do teu servo, e ela fala para Noemi: aonde que tu fores eu irei, o seu Deus será o meu Deus, aonde que tu pousares eu pousarei. Aleluia, glorificado seja o teu santo nome. E Noemi se sentiu aconchegado com essa palavra que Ruth havia lançado para ela. E a palavra de Deus diz que a palavra Noemi significa doçura. A palavra Noemi traduzido significa doçura. Mas quando ela chega na sua localidade, uma pessoa chama ela por nome de Noemi, ela diz: não me chame por Noemi, mas me chame de Mara. E a palavra Mara significa amarga.
porque ela estava tão triste o que aconteceu com ela. Mas o interessante nesta palavra, que mesmo nessa situação a qual Noemi estava vivendo, Ruth não abandonou. Ruth não deixou ela para trás. Ruth não pensou consigo, agora você está sozinho, então você vive sua vida como eu vivi a minha. Mas não, ela sentiu amor pela situação de Noemi e decidiu, se conscientizou a caminhar com Noemi até o fim da sua vida. Aleluia! Louvado seja o santo nome. O que leva a nós entendermos nessas palavras, amados, nos momentos turbulentos da nossa vida, nos momentos de privações de nossa vida, precisamos de homens e mulheres de Deus para arregaçar a manga conosco. Aleluia. Precisamos de homens e mulheres para nos ajudar, amados. Aleluia. Louvado seja o santo nome. Talvez você esteja passando por uma situação problemática na sua vida, que você olha por todos os lados e não vê ninguém para te ajudar. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, ele se preocupa com a sua situação. Aleluia. Deus, ele se preocupa com a dificuldade que você está passando. Aleluia. Ele não te abandonou, ele não te abandonará. Aleluia. A palavra de Deus diz que assim como uma galinha, ela cuida dos seus pintainhos, ela cuida dos seus pintinhos, a Bíblia diz que Deus, ele cuida de cada um de nós. Glória a Deus. E aqui nós vemos o amor supremo de Deus sendo demonstrado por mim e por sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Noemi se sentiu, achou que não tinha mais solução para a sua vida. Mas quando uma serva de Deus, temente a Deus, uma serva do Senhor, cheia do Espírito Santo de Deus, lançou esta palavra dizendo: o teu Deus será o meu Deus, e aonde que tu pousares, eu pousarei. Ela deu uma injeção de ânimo para Noemi. Aleluia. Louvado seja o santo nome. Um verdadeiro cristão, que ele guarda a palavra de Deus no seu coração e se preocupe com a necessidade do seu próximo. O cristão que pratica a palavra, ele se preocupa com a necessidade do teu próximo. Aleluia. Louvado seja o santo nome. Irmãos, se você for analisar o contexto histórico da Bíblia, o significado da palavra servo, que significa ruperex no grego, ou seja, quer dizer, o servo, ele se preocupa consigo próprio, mas ele se preocupa com a situação do seu próximo. Ele se preocupa mais com o seu próximo do que consigo mesmo. Isso que é o sentido do verdadeiro servo. Uma pessoa que se preocupa consigo mesmo e não se preocupa com a situação que o teu próximo está passando, ele não é considerado um servo de Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos preocupar com o nosso bem-prazer, mas com o bem-prazer de outro. Jesus, ele fez isso por mim, por sua causa. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que Jesus, ele sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo, ele tomou a sua forma de servo, se fazendo de servo para se igualar a nós, para ceder a minha e a sua necessidade. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Isso que é o sentido do verdadeiro servo de Deus. Ele não se preocupa com a sua própria necessidade, mas ele se preocupa com a necessidade de outros. Glória a Jesus. E Ruth, irmãos, ela entrou no histórico de uma verdadeira serva de Deus. Ela não se preocupou com o que ela veria de passar lá na frente juntamente com Noemi, mas ela se preocupou com a necessidade que Noemi estava vivendo. Ela se preocupou com a condição que Noemi estava vivendo, que era uma condição precária. Ela estava sozinha, perdeu tudo, perdeu seu filho, perdeu seu esposo, perdeu o seu provedor do lar. Mas quando Ruth fala isso para ela, ela reconheceu que não estava sozinha. Aleluia. Glorificado seja o santo nome. E Ruth representa Jesus Cristo nesta noite. Glória. Então você não está sozinha. Você não está sozinho. Deus está com você. Aquele servo que um dia, sendo Deus, tomou a forma de servo. Aquele servo que se entregou na cruz do Calvário, derramou o seu sangue precioso, se preocupando com a sua e com a minha necessidade, ele se faz presente aqui nesse lugar esta noite.
Glória a Deus. Aleluia. Então lança as suas preocupações, a sua ansiedade aos pés de Jesus, porque Ele está prestes a te socorrer. Glória a Deus. Isaías 43, versículo 2, a palavra de Deus é bem enfática, dizendo: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Isso é uma profecia, amados, porque o livro de Isaías é considerado um livro profético. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando você passares pelos rios, eles não te submergirão, não te afundarão. Quando você passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Aleluia. Glorificado seja o seu nome. Esta é uma profecia para mim, para a sua vida, que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos turbulentos da nossa vida. Deus, Ele sempre está conosco. Jesus Cristo, quando estava subindo a ascensão ao céu, Ele lançou essa profecia para os seus discípulos, dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Jesus Cristo, todos os dias, Ele está conosco. Ele conhece a minha e a sua necessidade. Aleluia. Então não pense que você vai morrer no deserto, não, amado. Deserto não mata crente, deserto amadurece crente. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Foi falado aqui sobre Moisés. A palavra Moisés significa tirado da água. Moisés, para ele chegar num estado de amadurecimento, para ele poder libertar o povo de Israel, que estava aproximadamente 400 anos cativo, para ele estar apto para libertar o povo de Israel, ele precisou estar no deserto. Não foi no palácio que Deus falou com Moisés, não, amados. Não foi no momentos bons da vida de Moisés que Deus falou com Moisés. A Bíblia diz que Deus se manifestou para Moisés, Êxodo capítulo 3, quando ele estava no deserto apacentando o rebanho de Israel. Aleluia. Então é sempre no momento turbulento da nossa vida, é sempre no deserto da nossa vida que Deus manifesta com o seu poder. Aleluia. Por isso que nós devemos confiar em Deus. Por isso nós devemos acreditar que o Senhor, Ele sempre está conosco. Aleluia. Glorificado seja o santo nome. E Deus mudou o quadro da vida dessas duas mulheres. Porque quando eles chegaram na cidade, eles estavam querendo ir, eles foram muito abençoados por Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome. Houve uma decisão errada no princípio. Houve uma decisão fora dos planos divinos de Deus no princípio. Mas sempre o quadro da vida deles foi mudado. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Não pense que está tudo acabado na sua vida, ou porque alguém da sua família tomou decisões erradas, não. Se você é um servo ou uma serva do Senhor, se você confiar em Deus, continuar na posição de Deus, Deus vai mudar o quadro da sua vida. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Existe um ditado por aí dizendo que Deus escreve certo por linha torta, e isso é uma mentira. Deus, Ele não escreve certo por linha torta, Ele acerta a linha para escrever. Deus não escreve nada por cima de tortura, não, amados. Deus não escreve nada por cima de coisa errada. Ele conserta o que está errado, o que está errado para fazer as coisas certas. Deus, Ele é perfeito, aleluia. Louvado seja o santo nome. Então Deus, Ele pode mudar o quadro da sua vida nesta noite. Glória a Deus. Deus pode mudar o quadro da sua vida. Deus pode mudar a sua vida nesta noite, se você decidir fazer a vontade de Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome. Mas eu quero dizer algo, que todo erro tem as suas consequências. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Todo pecado, todo erro tem as suas consequências. Mas mesmo tendo consequências dos erros, tem oportunidade de eu e você nos consertar. Deus nos dá uma chance. Aleluia. Louvado seja o santo nome. Esses três teve consequências erradas na sua vida, por decisões erradas, acabou decretando a sua própria morte. Mas Noemi e Ruth, eles mudou o quadro de todas as coisas erradas que havia acontecido naquele dia, e Deus entrou com providência sobre eles, e eles foram abençoados por Deus, porque eles eram servas do Senhor. Não foi à toa que Ruth falou para Noemi: o seu Deus será o teu Deus, e aonde que tu pousares eu pousarei.
Por que será que Ruth falou isso para Noemi? Porque Ruth, ele viu o caráter de Deus resplandecendo na vida de Noemi. Aleluia. Louvado seja o santo nome. Quando nós tomamos decisões pautadas na vontade de Deus, o caráter de Cristo, de Deus na nossa vida, resplandece, se torna visível para todo mundo ver que você é um servo e uma serva temente a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Louvado seja o santo nome. Então precisamos aprender a avaliar as nossas decisões, a decidir. A nossa vontade está pautada na vontade de Deus. Aleluia. Não vamos agir por ansiedade, não, amados. Não vamos colocar a carroça na frente dos burros, não. Mas vamos fazer de acordo com aquilo que Deus quer que nós façamos. Aleluia. Louvado seja o santo nome. Para encerrar, a palavra de Deus diz no livro de Pedro: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo Ele vos exalte. Crente fiel, ele se humilha. Ele se humilha debaixo da potente mão do Senhor. E ele espera o momento propício, o momento crucial de Deus o exaltar. Aleluia. Glorificado seja o santo nome. Porque é a vontade de Deus de abençoar a minha vida e a sua vida. É a vontade de Deus. A palavra diz: se quiserdes ouvir, comereis o melhor nesta terra. A palavra diz: não se preocupem com o que haver de comer, nem com o que haver de vestir. Porque vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. É verdade. Se Deus alimenta até os pássaros, se Deus alimenta até a natureza, quem diria nós, que somos filhos, somos herdeiro e co-herdeiro da promessa de Deus. Aleluia. Esse é o Deus maravilhoso que nós servimos, amado, que não mede esforço para nos ajudar. Ele sempre está conosco nos momentos turbulentos e nos momentos de privações das nossas vidas. Aleluia. Eu agradeço